Jorge, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Quem está falando é a Lília. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar do Jornal da Rede Alesp e falar um pouquinho, né, da constelação familiar. Minha pergunta seria, começando com você, muita gente não conhece esse tema, né? Você poderia estar falando um pouquinho da constelação familiar para a gente começar a iniciar a entrevista? Claro, claro. Eu não estou conseguindo te ver, tá? Estou sem a sua imagem. Não tem problema, não. A gente segue aqui. Importante a gente... Nós estamos te vendo, Jorge. Nós estamos te vendo e também te escutando perfeitamente. Perfeito. A constelação, ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, tá? Inclusive, ele se foi agora, o ano passado, né? E ela foi criada por um método de observação, né? Ele aplicava em pessoas que tinham problemas familiares e ele percebeu que usando pessoas que não eram daquele sistema familiar, eles entravam como representantes daquele sistema e mesmo sem saber nada da história, sem ter contato algum, não saber nada, absolutamente nada, eles entravam nos papéis e manifestavam os conflitos daquela família, daquele sistema, tá? E durante esse período, de lá para cá, ele observou 3 leis que não foram leis criadas por ele, foram leis que foram observadas, que é a da hierarquia, que existe uma ordem de chegada das pessoas, né? Os mais velhos precedem os mais novos, os pais são maiores que os filhos, os avós são maiores que os pais. A lei do pertencimento, ninguém pode ser excluído do sistema, nenhuma pessoa pode ser excluída. Se há uma exclusão no sistema, isso causa danos bem grandes ao sistema e alguém, em alguma geração futura, acaba pagando por isso, acaba representando essa pessoa excluída. E o equilíbrio entre dar e receber. Em qualquer relação, precisa haver esse equilíbrio entre dar e receber. Se uma pessoa dá demais, naturalmente e normalmente a pessoa que recebe demais, ela acaba brigando com a outra pessoa, se afastando, porque ela não consegue somente receber sem dar em troca. Esse equilíbrio é observado e é necessário em qualquer relação, tá? Eu estou falando de sistema familiar, mas vale para o trabalho, vale para a parte jurídica, para tudo. Com certeza, é um balanço, né? Tudo que é em excesso, desde que torna-se intenso, a gente chega-se num desequilíbrio. Mas a pergunta para você também, que eu estava conversando com o Jeremias antes de te chamar, Jorge, é que hoje a constelação familiar, ela também ela já está sendo utilizada pela justiça, né? Como é que funciona esse mecanismo dentro da justiça, que no caso que seria nos direitos de família, para dirimir esses conflitos? Sim, principalmente no direito de família. Pode ser usado para qualquer conflito, tá? Mas no direito de família, inclusive tem um juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, o Sam Stork, que ele já usa há muitos anos, né? E ele tem um índice de resolução dos conflitos que beira assim 90%. Ele fala até em 100% muitas vezes, porque antes da pessoa entrar numa audiência, daquela família entrar no conflito, ele abre esse campo sistêmico e consegue acessar através da terapia, o ponto neural, o ponto que causa aquele conflito naquela família, tá? Isso é revelado na constelação, não porque as pessoas pensam até, Jorge, é algo espiritual, como que acessa isso, né? A gente chama isso de campo morfogenético, tá? Todos nós estamos ligados a campo morfogenético. Então, o que ele simplesmente faz é colocar as pessoas em posição, os representantes, e o conflito que está causando aquele problema que precisa ser resolvido naquela família, ele emerge. E se houver também espaço na alma e no coração daquelas pessoas envolvidas, isso pode ser solucionado, porque há pessoas também que não querem abertura para resolver o conflito, mesmo vendo ali de frente, né? Mas havendo essa abertura, é incrível o negócio. É uma coisa que precisaria ser vivenciada mesmo para poder entender melhor, né? Eu queria entender um pouquinho melhor, Jorge. Assim, é facultativa, a família pode participar ou não? Pode haver essa intervenção? É por meio de um psicólogo? Como é que funciona? Isso. Não é um psicólogo, tá?
é um constelador familiar, ele é um terapeuta de constelação familiar, ele não precisa necessariamente ser psicólogo. Nesse caso, o juiz, né, que é o Sam Stock, lá do TJ da Bahia, ele mesmo é o constelador. Então, ele não chama uma terceira pessoa, né? Aqui em São Paulo já houveram palestras, eu fui chamado também no Fórum Central aqui para fazer uma palestra. Então, a gente está se aproximando de começar a utilizar isso de uma forma mais eficaz, até por exemplo, tá? Para vocês entenderem, existe o processo de mediação, que já é usado antes de chegar na audiência, do processo caminhar. Então, a constelação serviria como uma mediação, só que indo mais profundo, onde ela revela a dinâmica que está oculta por trás daquele conflito. E, ô Jorge, me responde uma coisa para os telespectadores. A constelação familiar, ela é considerada uma terapia? São quantas sessões que você consegue dirimir esse conflito e resolver esse problema que fica interno, né, que vai acumulando no decorrer da vida? O que você poderia falar sobre isso para a gente? Sim, não há um número de sessões determinado, porque você pode resolver um conflito, por exemplo, em uma sessão. Se houver abertura, porque o efeito dessa constelação pode durar de 1 dia até 2 anos mexendo no sistema. Tem pessoas que fazem a constelação hoje e no dia seguinte, por exemplo, tá? Há pessoas que não falavam há 10 anos com os pais. Eu já constelei pessoas que 10 anos que não tinha contato com o pai. No dia seguinte, o pai ligou, a pessoa me ligou impressionada. Falou, o que você fez? É bruxaria? Eu falei, não, é porque o teu coração se abriu aqui dentro desse sistema e ele sentiu do outro lado. Então, já estava preparado, como é que eu posso dizer? Já havia uma abertura, havia uma prontidão para que aquilo acontecesse. E aí o pai ligou no dia seguinte. E tem coisas que acontecem 2 anos depois, vai reverberar daqui a 2 anos. Tá? Então, não há uma quantidade de encontros. Pode ser 1 encontro, 2, 3, depende da necessidade da pessoa. Uma coisa que eu posso te falar é que não é bom constelar seguidamente. Aí não é saudável. Né? Você faz uma numa semana, outra na outra, em sequência. Não, porque você vai acabar mexendo com muitas histórias que vão reverberar. E a pessoa precisa ter estrutura para isso. Então, o que eu aconselho é a pessoa fazer a constelação e depois pode seguir com um acompanhamento terapêutico. Aí é essencial isso. Ô Jorge, outra curiosidade, a partir de quantos anos que a pessoa pode constelar? Qualquer idade. Foi observado também adolescentes. A criança, quando ela é muito jovem, ela pode ser acompanhada da mãe ou a mãe tem essa autoridade dentro do sistema para se fazer representar, para levar uma questão do filho na constelação. E o que se revela normalmente, né? Mais de 90% das vezes, que a questão da criança é totalmente uma questão ligada aos pais. Quando esses pais se harmonizam, o conflito dos pais se harmoniza, o problema da criança é resolvido, problemas inclusive de saúde, né? Problemas de saúde, de hiperatividade, quando a criança vai mal na escola, a criança é muito agitada, ela simplesmente está exprimindo o que está acontecendo na relação do casal. Ô Jorge, citando um caso, por exemplo, de um casal que se separa e já não está mais conversando, como é que é feito na prática? Faz separadamente? Os dois não estão mais juntos? Vamos supor que eles brigaram, não conversam mais. E aí como é que faz a constelação com um, depois faz com o outro? Porque se não houver a possibilidade de juntá-los. Se uma das pessoas me procura, né, procura um constelador para observar essa situação, nós vamos abrir o campo, abrir a constelação para observar onde está esse casal. Vamos colocar representantes que podem ser escolhidos pela pessoa, a gente escolhe terceiros para representar, ou eu mesmo entro nos papéis, tá? Para ver o que está acontecendo na alma dessas duas pessoas. Se elas realmente estão melhores separadas, se elas convergem em algum momento, convergem para estarem juntas novamente, porque a constelação ela não faz milagre, né? Mas ela revela a realidade oculta por trás dessa dinâmica. Você conseguiu? É bem simples, talvez. É complicado, mas é simples, porque ela revela a dinâmica oculta por trás das relações. Ô Jorge, e vamos lá, mais curiosidades. Fala um pouquinho para a gente como que é cada sessão, né? Como ela é realizada e quais as técnicas utilizadas
para poder chegar a dirimir esses conflitos? Sim, sim. A sessão ela pode ser feita de duas formas, e agora temos até uma terceira forma, em virtude da pandemia, que ela pode ser feita online também. E observou-se, né, todo mundo que está trabalhando, que funciona perfeitamente online também. Então, não há nem a necessidade da pessoa estar presente, né? Ela pode ser feita em grupo, onde o terapeuta, junto com a pessoa que está sendo constelada, escolhem as pessoas para representar as pessoas do sistema, né? Os pais, os irmãos, os filhos, o casal. São escolhidas terceiras pessoas, que são nomeadas, e elas interagem dentro do campo e vão revelando essas dinâmicas ocultas. Pode ser feito individualmente, somente eu e o paciente, né? Eu e a pessoa que está sendo constelada, onde eu entro nos papéis e coloco a pessoa também nos papéis. Ela vai poder sentir nela o que sentem as pessoas do sistema dela. Entendi. E muitas vezes a gente faz isso de forma oculta, para não ter uma autossugestão, porque se eu coloco a pessoa para representar o pai dela, por exemplo, é bom que ela não saiba que é no primeiro momento. Eu nomeio isso, coloco no papel, deixo anotado isso, mas para não haver uma autossugestão, para a pessoa realmente ter a revelação desse campo oculto, eu faço isso de forma oculta, né? E online, a mesma coisa. Eu interajo com a pessoa, né? Coloco ela nos papéis, ou eu entro nos papéis também, e se revelam as dinâmicas, e a gente vai fazendo um acerto dentro dessas dinâmicas, a gente vai colocando em ordem. Uma coisa muito importante da constelação, tanto familiar como a nível da justiça, jurídico e administrativa, é colocar em ordem, colocar as coisas no devido lugar. Isso faz com que o sistema flua mais naturalmente. Muito interessante. A gente está conversando aqui com o Jorge Augusto Fonseca, constelador sistêmico familiar, está falando da experiência disso também na justiça. Agora vamos lá, Jorge, vamos fazer uma representação, já que vocês fazem a dramatização. Eu estou conversando online com você, você falou que dá para fazer online, então eu chego para você e falo, olha, eu estou me separando, tenho um filho, minha ex-esposa quer ficar com a guarda, a gente não se entende mais. E aí, você pega e começa num diálogo comigo e você vai representar um desses papéis, é assim? Isso. Se você quiser pegar algum caso concreto, eu só queria ter a imagem de vocês, que eu precisava só da imagem. Se tiver imagem, eu posso até tratar de algum caso, se você quiser expor alguma coisa, bem simples, a gente pode fazer um pouco. Imagem a gente não tem nesse momento, vamos usar a imagem da imaginação, até porque a gente está pela rádio também, né? Mas a questão seria essa, você online, conversa com a pessoa apresenta um problema e você pode representar um papel de um familiar, é isso? Isso, vou ver, eu vou sentir, inclusive, no sistema, quem precisa ser visto, qual a dinâmica que precisa ser olhada. Tá? Isso é com a experiência do constelador, ele consegue perceber o que está por trás daquilo. Porque às vezes a pessoa fala para mim, eu estou com um problema com a minha esposa, eu não consigo estar presente para ela. E eu já com a experiência, eu vou buscar de repente a mãe dessa pessoa que está sendo o meu cliente, que às vezes ele está numa ligação com ela e ele não está presente para a esposa, ele está tão ligado intrinsecamente com a mãe dele que ele não está presente, na realidade, para nenhum relacionamento. Entendi, bem interessante. Uma coisa interessante que acontece também é que nós enxergamos a vida assim, tem um casal e alguns casais acontece a traição, né? Então, fala, meu marido me traiu, ele não gosta de mim, tudo. Quando a gente abre a dinâmica da constelação, muitas vezes a gente observa que aquela mulher não está presente para o marido. Ele a ama profundamente, ele gosta dela, só que ela não está presente de alma para ele. Ela está fisicamente ali, mas não está de alma para ele. Então, ele não consegue acessar o coração dela. Então, normalmente, os casos de traição, né? E quem trai fica com aquela história de ele é o ruim da história, há esse julgamento, porque na constelação não há julgamento, né? A gente não coloca nem bom, nem mal, nem certo, nem errado. É o que é a realidade daquele casal. E quando a gente coloca isso, aparece que aquela pessoa, que aquele homem ama profundamente aquela mulher, mas ela está totalmente indisponível, de repente fazendo o papel de um grande amor do pai dela, né? Que o pai teve uma namorada ou uma amante, alguma coisa, e essa mulher está representando essa pessoa dentro da família dela. Então, ela não está, de fato, disponível para um novo relacionamento. Muito interessante, Jorge. A gente agradece
E a sua participação, você tirar das nossas dúvidas e falar para o telespectador sobre constelação familiar. Muito obrigada e tenha uma boa tarde, Jorge. Boa tarde, obrigado a vocês.